Estamos entrando no ar com mais um Tribuna Esportes. Eu sou Vitor Fontes, repórter multimídia da Rede Tribuna. E hoje a nossa entrevista é com o piloto capixaba Hugo Cibiem. Hugo, muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite da nossa entrevista. Seja bem-vindo. Obrigado a vocês, Vitor, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui novamente. Aqui está quase nossa casa. Bom, primeiro eu gostaria de te parabenizar pelo pódio que você conseguiu na última etapa da Copa Truck, né? Primeiro pódio da sua carreira na Copa Truck, que é uma novidade, né? Participar dessa competição. É uma novidade. Foi a segunda corrida que a gente fez, foi um convite inesperado aí no meio do ano para substituir um piloto que mora nos Estados Unidos, o Glauco, e não conseguiria mais competir por problemas pessoais lá, por questões pessoais, e aí a gente fez a primeira etapa em Interlagos, agora um pódiozinho em Cascavel é sempre bom. Sempre bom, né? E aí estamos na expectativa para essa semana, se eu não me engano, tem a próxima etapa, né? De Tarumã, lá no Rio Grande do Sul. Começa sexta-feira, treinos livres, é isso? Isso, sempre começa na quinta-feira, montagem sempre está lá nos boxes, mas os primeiros treinos são na sexta realmente. Aí é quali no sábado e corrida no domingo. Tarumã é um autódromo bem tradicional aí do automobilismo brasileiro, é um autódromo raiz, como o pessoal fala, com curvas muito rápidas e pouca área de escape, então você tem que ficar esperto ali, porque um caminhão de 5 toneladas ali, se pisar na grama, ele não para mais. Eu ia até te perguntar se você já conhecia esse trajeto, esse percurso de Tarumã, já correu lá alguma vez? Já corri lá em duas categorias diferentes em Tarumã. Sim. Eu gosto bastante do traçado, né? É um traçado aí bem com curvas bem desafiadoras, curvas que você tem que acreditar mesmo no grip do carro, acreditar que você vai fazer sem esperar muita coisa de área de escape ou outra coisa. Então você tem um pouco de fé e sentar a bota, porque eles é um autódromo que não perdoa, né? Você vê quando tem batida em Tarumã, as batidas são sempre espetaculares, porque você não tem uma área de escape muito grande, então você tem ali muito próximo de muro de proteção, então é um autódromo que você tem que ter um pouquinho mais de coragem que os outros. E você comentou que já correu em duas categorias. Quais são essas duas categorias? Para quem não conhece, né, o Hugo está estreando essa temporada na Copa Truck. Como ele disse, foram 2 etapas que ele participou até agora, vai para a terceira. Mas antes você começou aí nessa trajetória de pilotagem na década de 90, né? Já tem muito tempo aí que tá nessa... Na década de 90 foi a primeira vez que a gente sentou no kart, né? Uhum. E aí em 2019... Isso, 2019 eu andei em Tarumã pela Super Cup, que é um campeonato local regional lá, e ano passado, quando a Stock voltou para Tarumã, a Stock foi alguns anos sem ir para Tarumã, a questões de infra, até mesmo a área de escape, algumas coisas lá, e depois de algumas modificações aí menores, a Stock voltou para Tarumã e a gente estava lá, e ano passado a gente andou lá com a Stock Series. Legal. Queria que você contasse um pouco mais detalhado de como é que foi o convite para participar dessa aventura de Copa Truck, né? A gente está vendo que você participa da Vanucci Racing, Isso. Que é uma escuderia nova que surgiu aí há 2 anos. Como é que é participar dessa equipe? Como é que surgiu o convite? Conta pra gente um pouco mais de detalhes. O Leandro Totti, que é o chefe de equipe lá, foi meu chefe de equipe há alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, na Endurance Brasil, que é uma corrida de longa duração, tem multiclasses, né, protótipos e GTs. A gente tinha alguns protótipos lá, e desde aquela época, lá a gente corria em 6, 7 pilotos na equipe, desde aquela época ele me chama para correr de truck. Ele é tricampeão brasileiro, bicampeão sul-americano e também tem uma equipe de truck, que agora se chama Vanucci Racing, que ele comanda lá. E eu nunca fui. A gente nunca parou para pensar. Ele virou, depois de chefe de equipe, ele virou um amigo pessoal. Já fiz algumas 1000 milhas de Interlagos, do 1000 milhas brasileiras, né, que corre Interlagos todo janeiro com ele. Fiz 2 já. Já peguei um pódio lá em Interlagos também, na 1000 milhas. Disputamos o campeonato na Endurance. Mas eu nunca... a gente nunca deu certo andar de truck. Esse ano, com a saída do Glauco, por questões particulares dele, ele falou, agora você não tem mais desculpa, só traz o macacão e vamos correr. Então, eu fui meio que contratado de última hora aí para o Rodrigo Taborda, que é outro piloto da equipe, está disputando o campeonato, o intuito é ter o melhor resultado e ajudá-lo também. Então, a gente fui para Interlagos, mas antes a gente fez um treino em Londrina para ver se
adaptação. Eu nunca tinha sentado num caminhão, não sabia como é que era a reação, mas é um carro de corrida. O pessoal fala, mas é um caminhão. Não, é um carro de corrida de 5 toneladas. Reações são muito parecidas com os carros de corridas. E a técnica é bem parecida. Tem algumas diferenças lá por causa da inércia. O caminhão, ele não é aquela agilidade toda, mas é um carro rápido, né? Tem mais potência absurda e você tem pouco recurso aerodinâmico. Então é bem legal aí a tocada. Me surpreendeu positivamente. É uma coisa mais raiz também. Tem embreagem, tem que fazer ponta-taco. Então eu me adaptei, gostei da tocada, gostei do carro. Legal, e aí nessas 2 etapas você já fez boas pontuações, né? Interlagos fez, se eu não me engano, 19 pontos na classificação. Claro, você entrou no meio da temporada, é muito complicado você chegar a uma classificação final interessante assim, né? Mas na última você já conseguiu o pódio na primeira ou na segunda corrida? Segunda corrida. Na segunda corrida, em terceiro lugar. Te surpreendeu, assim, esses bons resultados por nunca ter entrado num caminhão antes para pilotar? Então, quando eu sentei no caminhão, inicialmente é um pouco intimidador, mas eu já me senti um pouco à vontade, porque é uma coisa que eu já fez corridas com carro manual, a tocada não foi novidade, porque é um carro de corrida, e aí a gente tentou, o pensamento nas 2 etapas que eu fiz foi de aprendizado. Vamos tocar, vamos fazer o que dá, sem tentar coisas muito agressivas, porque a gente está começando, a gente não sabe quais são as reações definitivas no caminhão e etc. E acabou dando certo inesperadamente em Interlagos, foi mais inesperado ainda, porque foi literalmente a segunda vez que eu sentei no caminhão. A primeira foi num teste curto em Londrina, que a gente estabeleceu um tempo lá para ver se a gente ia para Interlagos, aí eu consegui bater o tempo e diminuir ali mais de 1,5 segundos do que foi estipulado. E Cascavel é um circuito também que eu já andei várias vezes, e aí Interlagos também. Mas Cascavel eu já estava indo com uma bagagem assim, um pouco melhor de corrida, porque uma coisa é treino, você está sozinho ali, outra coisa você está com 37 caminhões na pista, 37 caminhões de 5 toneladas, largos, disputando frenagem, às vezes tem 3 caminhões um do lado do outro, não existe batida leve na truck, então é sempre batida, foi batida leve para truck, mas sempre uma batida pesada, toques, né, que é comum de corrida, então eu já estava, esse curva de aprendizado já estava um pouquinho mais para frente, eu me senti bem à vontade e deu certo. E a gente teve problemas no caminhão durante os treinos. Na sexta-feira, né? Na sexta-feira, a gente estava com problema de emissões lá e eu acabei dando, 4 voltas rápidas no treino antes da qualificação, e a gente foi para a quali, largamos no meio do pelotão e conseguimos evoluir. Ficamos em 4º na primeira corrida e 3º na segunda corrida. Como é que funciona isso de primeira e segunda corrida? Eu, por exemplo, não entendo. Tem a primeira corrida, as duas são de meia hora. Quanto que vale isso para pontuação? Acontece, a gente faz, algumas categorias fazem isso, né? Tem a Stock, por exemplo, ela faz isso. Então você faz o quali e aí você tem quali é classificatório. Quali é classificatório, é o treino classificatório. Aí você faz a definição do grid e aí a primeira corrida larga no grid, os mais rápidos voltam mais rápido, segunda volta mais rápido, terceira volta mais rápido, como a Fórmula 1, tudo normal. E a segunda corrida tem um grid invertido. O primeiro vai para o oitavo, o oitavo vai para o primeiro, e assim sucessivamente. Então você tem uma mexida ali para você ter alguma coisa diferente para fazer 2 corridas no fim de semana. Porque às vezes você fazendo uma corrida mais longa, uma só, você tem os caminhões que estão muito melhores ou muito bons, você tem uma vantagem, tem pouca disputa, e é uma questão de regulamento, eles fazem isso em algumas categorias aqui no Brasil e fora também. Então a primeira corrida a gente largou ali na 9ª posição, e na segunda e eu fui para 4º, larguei em 5º na segunda corrida e fomos para 3º. Legal, bacana, entendi agora. E aí faltam 3 etapas até o final do ano, né? Você me contou em off aqui que não está garantido que você vai participar de todas as etapas. Como é que vai funcionar isso? Tarumã você está confirmado. Isso. Depois tem Curvelo em novembro e Goiânia em dezembro, não é isso? É isso aí. A gente conseguiu fazer um trabalho legal em Interlagos e Cascavel. Fui chamado para Tarumã. Então, obviamente eu entrei no meio da temporada, não estava nos planos esse ano correr de truck, foi um convite que um pouco não estava
estava inesperado, né? Foi inesperado. E a gente não está levando... Estou literalmente contratado. Então, sim, a gente não fez um pacote de imagem, patrocinadores e etc. para fazer o campeonato. Então, eu estou indo enquanto a gente está fazendo um trabalho legal. Às vezes, já tem alguns patrocinadores conversando para continuar, para entrar no caminhão, porque está aparecendo bastante, né? Estou gerando o resultado aí de mídia, que é o que move o automobilismo, é resultado de mídia. Você está na frente ou está aparecendo. Geralmente quem está na frente está aparecendo, que move o nosso esporte. Então já tem algumas coisas acontecendo, mas por enquanto, a convite do Fábio Vanucci, eu estou correndo, que é o patrono aí do grupo Vanucci, que é o patrocinador master da equipe. A gente está correndo aí nas etapas, na próxima etapa, talvez na seguinte, que é a Curvelo, que é novidade para mim, nunca tive lá. Isso aí, a Stock não corre lá, nenhuma categoria que eu corre em Curvelo, que é um circuito bem legal aí, tenho curiosidade de conhecer. Bacana. E então, como você entrou na metade da temporada, não tem certeza de se vai até o fim, seu objetivo nessa competição, por exemplo, a classificação individual e mais ajudar com a equipe, né, do que classificação individual? O que a gente entrou já na 5ª etapa, né? A gente está... são 9 etapas no campeonato, não dá para pensar muito em campeonato, até porque é uma estreia numa categoria nova, o pessoal que está liderando já tem lá alguns anos, o próprio Rodrigo Tarbosa, que está disputando o campeonato, que é da nossa equipe, já está indo para o 4º ano dele de truck. A Bia Figueiredo está no 2º ano dela, mas a Bia tem experiência em N. A Bia é um ícone aí representante máxima das mulheres no automobilismo, né? Correu de Fórmula Indy, correu de Fórmula lá fora, correu de Stock Car, então ela... Ano passado foi estreia, esse ano já está na frente do campeonato, inclusive. Então a gente não tem muito o que fazer em relação ao campeonato. O que eu tenho que fazer em relação ao campeonato é tentar ajudar o Rodrigo, né, que é o outro caminhão da equipe, o caminhão 73 lá, o meu 92. A gente está tentando ajudá-lo na classificação geral e fazer o melhor possível corrida a corrida. Então tentar pódio, tentar correr, tentar ganhar, fazer corridas aí, principalmente de aprendizado, né? 3ª etapa só nos caminhões é pouca coisa, mas tá dando certo. Quem sabe para um ano que vem aí, se for desde o começo, mais experiente, mais rodado, né? Exatamente. Para finalizar esse assunto caminhões, vamos falar sobre um pouco de curiosidades do caminhão, né? Você comentou comigo antes da gente entrar no ar sobre potência de caminhão. Isso. Como é que funciona essa questão da potência do caminhão? Os caminhões, eles são motores de 13 litros, turbo, com mais de 1.000 cavalos, chegam 1.200, 1.300 cavalos. É uma potência 400 cavalos mais forte que um Fórmula 1. Então, apesar do tamanho, é um número... grande, né? Uma potência bem legal aí, com 400 kg de torque. Isso daí, para quem vê de perto, fica bem evidente a velocidade dos caminhões, né? Você tem, porque você tem uma referência de estar próximo. E aí você tem problemas que são gerados por essa potência que a gente tem que sanar durante a corrida. Por exemplo, os freios, te leva 150 litros de água no caminhão para resfriar os freios. Isso não acontece, que eu saiba, em nenhuma outra categoria aí do mundo. Só em categoria de caminhão. Tem essa do Brasil, uma categoria forte de caminhão no mundo, a principal é a europeia, né? O campeonato europeu de truck. Então você leva, toda vez que você pisa no freio, para o freio não esquentar, você tem um caminhão a 200 por hora ou mais, você joga freando ali 5 toneladas, o sistema sofre demais, então vai esfriar. Qual o máximo de velocidade que o caminhão desse consegue atingir? Se não tivesse o radar, que é outra curiosidade, você passa tranquilo ali dos 200, mas com tranquilidade. Interlagos, por exemplo. Interlagos, a gente chegava ali na entrada da reta dos boxes, na entrada dos boxes, né, na reta principal, já estava 200. E aí você vai frear só no final da reta. Ali tem um radar que você freia até 160 e acelera de novo e chega a lamber os 200 ali na freada do S do Senna. Então, se você liberar, vai bater uns 230. Hoje, há 10 anos atrás, se não me falha a memória, posso estar falando datas erradas, mas há 10 anos atrás, por aí, você podia fazer o treino classificatório sem o radar.
e parece que os caminhões chegavam a 227, 230 no final da reta. Com a evolução do chassis, dos motores, eu acredito que se liberassem hoje, passaria dessa marca aí tranquilamente. Mas, por questões de segurança, você tem um caminhão de 5 toneladas freando nessa velocidade, já, beleza, não é tão grave. Mas se você tiver 3 disputando uma frenagem acima de 220, 230 por hora, você tem alguns problemas de segurança. Sim. Na Europa, por exemplo, os caminhões são limitados a 160. Então, eles não chegam nunca acima de 160. Entendi. Aqui, na última corrida, no radar, chegava a 170 e poucos, freava a 160. E na principal, antes do Bacião, o meu caminhão estava dando 190 e alguma coisa, quase 200 de novo. Que é uma das curvas mais famosas do Brasil, o Bacião de Cascavel. Então, é uma velocidade razoável. Média de velocidade corrida. Em Cascavel é 140 por hora de média. Então, é rápido. Sim. Se você pensar que o estoque é 160 lá em Cascavel, você está falando de 20 quilômetros aí. E um automóvel bem maior. Né? Bem maior e ainda tem um radar para atrapalhar. Sim. Então, é complicado. E aí, também temos a questão da emissão de gases, né? Isso. Ainda mais hoje em dia que a gente está num processo assim, de muita discussão com relação a gases poluentes, né? A questão climática. Você falou que tem questão de advertências com relação a caminhões que ultrapassam um limite de emissão de gases por volta, né? Como é que funciona isso? Isso no regulamento de prova, tecnicamente falando, são as duas coisas mais diferentes das outras categorias. Um é uma radar, se você passar acima você vai tomar punição, drive-thru, e a outra são os gases. Uma volta... Dentro do box, você tem que passar dentro do box respeitando o limite de velocidade. Aí uma prova curta, você já está bem prejudicado, né? Você entrar no box e atravessar todo o percurso do box a 50 km por hora. Perdeu legal. Perdeu legal, aí já era. Não é corrida de 4 horas para você tentar recuperar, então você está enrolado. Então o ESG é importante na Copa Truck hoje, porque inclusive é uma das exigências das grandes marcas, né, que apoiam o esporte. Iveco, a Mercedes, Volkswagen, as marcas estão lá, os fabricantes oficialmente estão na Copa Truck, e uma das coisas que é colocado no regulamento é controle de emissões. Sim. Quando você libera isso daí, antigamente você vê as coisas antigas no campeonato de truck, você via que era um fumaceiro total. A reta dos boxes era um preto ali. Hoje em dia, com a evolução dos motores e outras questões, para você segurar também potência ou algumas outras coisas, a gente tem um sensor dentro do cano de descarga que comunica com a torre, tem emissões de rádio, vai comunicar com a torre. Se você passar do limite estabelecido de emissões, você acaba tomando punição. O outro drive-thru que também você acaba com a sua corrida. Então você tem lá algumas advertências, 5 advertências por volta. Se você tomar acima de 5, 2 voltas seguidas, você toma um drive-thru e isso aqui, a corrida acaba. E é muito fácil. Inclusive, o nosso problema de Cascavel eram as emissões. Então a gente teve que diminuir a potência do caminhão, a quantidade de diesel, mexer em algumas coisas, para poder entrar no limite de emissões. Estava dando 17 advertências por volta. 17, gente. O máximo 17? É 5. O máximo é 5. Acima de 5 você já toma uma volta que está divertida ali. Então, se você tomar até 5 advertências, que é uma pisada no acelerador a mais, um giro caiu demais, você voltar com o acelerador de vez, se você não controlar o pé, sai mais fumaça, você toma uma advertência. E você tomar acima de 5, você já tem uma volta. Acima de 5 na volta seguinte, você já tem outra. Então, tomando 16, 15, 14, 17, teve que mexer na central eletrônica do caminhão, diminuir a quantidade de diesel, diminuir a quantidade de emissões para poder correr. Então, teve esse pênalti também em Cascavel, eu tinha esquecido disso. A gente não treinou e, por causa das emissões, teve que diminuir a potência. Entendi, muito bacana. Agora, além da Copa Truck, você participa da Stock Series, né? Que é a corrida de acesso para a Stock Car. Você está ali em 11º lugar, certo? Na somatória das 5 etapas, são 6 etapas. Com descarte vai para 10º ou 9º, uma coisa assim. Entendi. Porque tem os descartes. Sim, descarte. Tá. Então, foram 5 etapas e tem a sexta, se não me engano, em 15 de dezembro em Interlagos. Vai participar dessa sexta? Vamos. Interlagos, o calendário mudou, por isso vai ter esse ato tão grande Era em novembro, né? Se eu não me engano. Ia ter agora e ia ter em novembro, aí acabava o campeonato. Mas por causa de problemas de autódromo e das chuvas do sul,
a gente teve que mudar o campeonato. O autódromo foi Brasília que não ficou pronto. Foi marcada a corrida lá, mas a reforma, Brasília está sendo uma reforma total, né? Então a gente não vai conseguir correr em Brasília, e Santa Cruz do Sul também teve que sair do calendário por outros problemas, por causa das chuvas do Rio Grande do Sul, provavelmente, que deve ter afetado lá o asfalto. Aí a gente remanejou essas duas corridas que iam ser agora, uma agora uma agora em outubro e outra em novembro. A gente correu em setembro e agora vai correr só em dezembro. Teve uma mudança no calendário aí. Como é que está a sua expectativa para essa última corrida? Como é que você avaliou sua temporada? Essa temporada foi complicada. Teve alguns problemas com carro em Goiânia, e no começo do ano teve uma batida que me tirou de 2 corridas. Então, o que acontece na Stock Series? São 3 corridas, são 6 etapas, mas são 18 corridas. Então, se você tem um problema, um fim de semana ruim, você perde 3 corridas. E aí você fica bem prejudicado nas pontuações. Então, na primeira etapa, de cara, as 2 corridas ali, que no dia que mais pontuava, que é a segunda e terceira corrida, uma batida na terceira curva, que acabou com o carro. O outro piloto, eu estava na reta, ele perdeu o controle, entrou no meu carro e acabei ficando fora da prova, e já me tirou dessas 2 corridas. Então tem alguns problemas durante o campeonato que a gente não conseguiu performar tão bem. Mas para Interlagos, eu tenho boas lembranças de Interlagos, de vitórias de outras categorias, GT Series, Endurance, pódios em outras categorias, e a gente sempre tenta fazer o máximo lá, que é o nosso... como se fosse o nosso principal circuito, porque o mais famoso, recebe Fórmula 1, etc. Cara, você me falou esse negócio de acidente aí, eu fico com muita dúvida com relação a isso. Você tomou uma batida forte, vocês não machucam, não? Tem muito risco? Como é que... Não, então, os carros hoje são muito seguros, né? Sim. Os carros a geração nova do carro da Stock, por exemplo, foi a primeira coisa que eles botaram como prioridade, além da melhoria técnica do próprio carro, foi segurança. Então hoje em dia você tem vários recursos de segurança, a própria geometria do carro, onde você senta no carro da Stock, a distância entre a frente do carro, por exemplo, e onde você está é bem grande. Então você tem algumas coisas de segurança ali que você acaba te ajudando a não se machucar. Você tem... Você usa capacete, tem um airbag dentro do carro? Não. É cinto de 6 pontos, né? São 6 pontos de fixação. O carro comum tem 3 pontos de fixação, que são em cima, embaixo e aqui. Nós são 6. Aqui e no meio das pernas. Tem um Hans que segura, e a célula de proteção, que é o Santo Antônio do carro. No caso da Stock, que é um carro protótipo, ele é basicamente um Santo Antônio o carro inteiro. Então ele é totalmente projetado para você absorver o impacto e não transmitir para o piloto. Nessa batida eu tive um pescoço um pouquinho duro, mas nada demais. Entendi. Mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, só espero que o pessoal assista a corrida aí, e para a gente levar toda vez que a gente vai. Quem assistiu a última viu a bandeira do estado no pódio. Toda vez que a gente sobe no pódio, a gente está lá com a bandeira. Eu abro a bandeira do Espírito Santo e ando no pódio, porque agora tem um melhorinho que está correndo nacional também, mas a gente ali nadando sozinho no oceano há muito tempo, né? Então a gente sempre tenta carregar aí a bandeira do estado e as coisas. Você é capixaba de Vila Velha? De Vila Velha. Legal. E aí a gente sempre leva isso aí para... Mora aqui até hoje? Moro aqui. Morei muito tempo em São Paulo, mas por outras questões profissionais. E agora voltei em 2015, estou aqui desde 2015 e é difícil de eu sair. Legal, bacana. Muito obrigado, viu, Hugo? Obrigado. Seja bem-vindo sempre. Quiser retornar aqui aos nossos estudos, está sempre bem-vindo. Ótimo. Obrigado a você. Esse foi o Tribuna Esportes, e essa entrevista você pode conferir no nosso jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, no canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast.